Bom dia! Hoje eu vim aqui como representante do serviço, deixa eu só deixar mais escurinho aqui, porque aí a gente dá para enxergar melhor lá. Vim como representante do serviço do NCI para a gente publicizar, né, eu acho que, e registrar as nossas ações. Então, como todos os anos e que a gente já faz no processo de avaliação do serviço, a gente constrói de forma coletiva o plano de ação semestral. O plano de ação semestral é assim, de que forma que nós vamos trabalhar os outros 6 meses. Então, eu vou compartilhar com vocês, as ações que a gente faz para o idoso, que é o usuário, as ações que a gente trabalha em família, as ações que a gente trabalha em família, as ações que a gente faz no território e as ações que a gente faz de capacitação constante. A gente tem vizinhos, tá? Então, de vez em quando vamos ter algumas interferências. As avaliações que a gente faz constante do trabalho que a gente faz, território, família e as ações com os trabalhadores, né? Que é esse processo de formação continuada, que é estar sempre estudando para tentar prestar um melhor serviço aí em relação ao idoso, tá? Então, a gente montou este plano baseado em avaliações que a gente fez e nos planos anteriores que nós tivemos a participação dos usuários. E aí, a partir daí, a gente vai construir um link, como foi da nossa avaliação, para que vocês se posicionem como satisfeitos ou não com o plano que está sendo apresentado aqui. E o que vocês entendem que talvez deva ser de forma diferente, vocês escrevam. Então vai ter um espaço de sugestões para que vocês escrevam alguma situação, alguma questão que talvez não tenha sido trabalhada de forma suficiente, tá bom? Então a gente precisa entender que quando a gente trabalha com idoso, a gente trabalha com um público específico. 60 a mais é um público específico e aí a gente tem algumas ações. Nós estamos situados numa região periférica, onde existem vários tipos de vulnerabilidades. Então, algumas pessoas ganham menos, né? Não têm a renda suficiente para o próprio sustento. Outras pessoas se encontram em situação de isolamento. Outras pessoas sofrem violência doméstica, seja ela verbal, seja ela de agressão física. E aí o nosso serviço ele vem para trabalhar várias questões no sentido de trazer informação para o idoso, trabalhar questões de autoconfiança e autoestima, que é aquela situação do tentar fazer, se entender como um cidadão idoso que tem a capacidade de fazer, trazer possibilidades para que as pessoas conheçam locais onde, mesmo sem o serviço, elas têm a oportunidade de conhecer cultura através da informação, lutar pelos seus direitos através dos processos de cidadania. Então, as ações do nosso serviço, através das oficinas, através dos eventos, em uma parte, conseguir trabalhar com este idoso para que ele se entenda como um ser idoso e que ele tem potencial e que ele é um cidadão, né? Num outro âmbito, aí fazer a identificação também daqueles idosos que estão passando por alguma situação de vulnerabilidade, né, de risco, e aí tá fazendo os encaminhamentos e trabalhando através da acolhida e escuta e direcionando as demandas que são apresentadas, tá? Num outro âmbito, trabalhar a questão das famílias. O nosso objetivo em relação às famílias é fortalecer esse vínculo familiar, né, e não deixar com que ele se rompa. Então, que as famílias respeitem esses idosos e que
elas entendam que ele também tem que ter voz ativa, que ele também faz parte, mas não no sentido só de cuidar dos outros entes dessa família, né? Ele é um cidadão de direito e de respeito. Para que as pessoas entendam que as famílias entendam que o idoso ele é parte integrante, independente do momento em que ele se encontra, né? Ele sendo lúcido para tomar suas decisões, então ele é um processo colaborativo familiar, tá? Num outro contexto, para a gente entender o que a gente tem no território, né? Então, a gente não tem só o NCI, a gente tem outros serviços socioassistenciais que trabalham, de forma integrada, então CCAs, CJs, e quais os equipamentos que a gente pode utilizar com o idoso para ele ter melhor qualidade de vida, para ele ser direcionado, para ele ser tratado com respeito, com a dignidade que ele merece. Para isso, os trabalhadores, por isso que a gente tem o outro eixo, os trabalhadores estão em processo contínuo de formação e de participação de fóruns que falam sobre a pessoa idosa, de palestras, de eventos, para estar desenvolvendo esses profissionais, capacitando esses profissionais no intuito de que eles desenvolvam da melhor forma possível, né? E aí como a gente faz? Então a gente trabalha através das oficinas, nesse caso são videoaulas, né? E aí então a aula da Grace, que é a yoga, ou a gente colocou um outro título para deixar mais em aberto, as atividades físicas, né? Então a gente tem dança de salão e dança sênior, a gente tem a nutricionista para ensinar a gente através das escolhas, então a gente tem um rol de oficinas que vão ajudar a gente, através do conhecimento, a ter melhores escolhas, a se entender como idoso, a ver possibilidades, né? Sobe, por favor. Aí a gente tem as palestras e eventos que trazem todo esse caráter de informação e contribuem aí para a qualidade de vida. Pode subir. A gente tem os exercícios e processos de cidadania, né? Então, quando a gente fala do grupo CORE, que é esse grupo de profissionais que atuam, de idosos, que atuam aí como conselho, tudo bem? Que atuam aí como conselho, para estar mais próximo na construção coletiva do trabalho. A avaliação do serviço, que nós realizamos avaliações trimestrais, que são avaliações que fazem com que o idoso esteja em todo esse processo. Então, quando a gente avalia o serviço, ela serve como norteador, por isso a importância da participação, para a construção do outro plano de ação do nosso planejamento dos 6 meses, tá? E aí, quando a gente fala em promoção de experiência e autocuidado, por exemplo, quando nessa parceria Dialogando com os Amigos, através do professor Celso, traz vários temas que contribuem, que não são necessariamente os profissionais daqui, que contribuem para esse processo de formação continuada, que contribuem para esse processo de formação do idoso, tá? As visitas domiciliares, que são realizadas pela psicóloga e pela assistente social, né? Que no nosso caso a Ana e a Sheila, nominalmente falando, que vão até de encontro aos idosos que não conseguem chegar no nosso serviço. Então, para aquelas pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade que impeça de vir, a gente tem esse acompanhamento mais próximo através da visita domiciliar. E aí as pessoas são acompanhadas através de relatórios, nas fichas de prosseguimento, através dos relatórios e elaboração de PDU, que é esse plano com as famílias para desenvolvimento aí desses usuários, desses idosos, tá? A gente tem a participação dos familiares também em algumas oficinas. Então, se eu tenho aquele idoso que não consegue estar aqui, como a gente tem alguns casos de idosos aqui sozinho,
essa família sim é convidada a participar, porque essa é a função do nosso serviço, né? Proporcionar, através da participação dessas famílias, que esse idoso, que esse usuário acesse o serviço, que é um direito dele, e que essa família possa sim também usufruir desse convívio, dessas oficinas, como uma forma agregadora, tá? E aí, quando a gente identifica alguma situação, a gente encaminha para os órgãos de competência, sejam para outros serviços ou para outros órgãos, tanto da assistência social como de outras políticas, né, para tentar resolver aí as questões que emergem no cotidiano, na vida desses idosos, tá? E aí a gente tem aqui um território com vários serviços e vários locais, e nesse território a gente articula para que, se tem alguma situação, a UBS fique a par do serviço, do que está acontecendo com aquele idoso. Se a gente vai fazer algum evento, quais são no território as possibilidades de utilização, tanto de equipamentos quanto dos espaços públicos. Então, a praça ali do Planalto a gente já utilizou, e aí a gente utiliza outros espaços como os céus para estar realizando aí as nossas atividades e os nossos eventos como uma interlocução, tanto de rede quanto de locais do território. E aí com os trabalhadores a gente faz um acompanhamento, na realidade esse é um processo que eu realizo com a equipe e com os oficineiros, um acompanhamento constante do que está acontecendo. Então, além de estar acompanhando as aulas, as atividades, a gente faz reuniões mensais para identificação das demandas e reuniões com os oficineiros, agora estou dando formato online, para estarmos vendo quais são as melhores ferramentas, quais são as melhores formas de fazer, identificando quais são as possíveis falhas e de que forma que a gente vai estar fazendo a gestão desse serviço, tá? E a equipe de trabalho, que é o que eu comentei lá em cima, que participa de ações formativas de forma constante, participa de fóruns, de cursos, agora no formato online, né? Então a proposta aqui é assim: apresentei para vocês o plano de trabalho, né? A gente vai ter isso no vídeo, mas a gente vai ter um link em que esse plano de trabalho vai estar exposto para vocês. Então, ele foi construído a partir de planos anteriores construídos com os nossos usuários, que são os idosos, acrescido dos resultados das avaliações do serviço, e agora a gente está fazendo um terceiro processo, que é publicizar o plano de trabalho e deixar em aberto para, pelo entendimento de vocês, se vocês concordam que as ações estão sendo efetivas em relação ao serviço que está sendo prestado. Volta lá para mim na parte do usuário, Ana. Então, o que a gente vai precisar? Principalmente em relação aos usuários e às famílias. Se vocês entendem... mais trabalho, nas ações. Desculpa. Imagina. Se vocês entendem que vocês adquirem... Um pouquinho mais para cima. Opa. No primeiro das oficinas. Que vocês entendem que através das oficinas que a gente propõe e das atividades como as atividades recreativas, as oficinas socioeducativas, que é quando a gente para pensar, né? Para pensar e refletir sobre questões de envelhecimento, questões do dia a dia, as relações. Se as oficinas, elas trazem mesmo oportunidade de se autoconhecer, se autocuidar. Eles precisam ver lá. Se autoconhecer, se autocuidar, ter possibilidades de escolhas mais saudáveis, aprender a respeitar os limites e respeitar os próprios limites, inclusive, desenvolver relacionamentos, então assim, criar novas amizades, aprender coisas novas ou reaprender de forma diferente coisas antigas, coisas que fazia há muito tempo. Se contribui para diminuir processos de ansiedade
ansiedade, esses processos de depressão e outros processos que fazem com que a pessoa se sinta isolada, né? Isso tudo através das oficinas online, tá? Abaixa um pouquinho. Se vocês se veem acolhidos, se sentem acolhidos e se sentem pertencentes através do núcleo do serviço, através, pode subir, das ligações no WhatsApp, dos contatos telefônicos que são realizados, dessa interação com os profissionais, seja online ou seja via telefone, né? Se vocês, quando tem algum tipo de demanda, algum tipo de necessidade, são acolhidos, se vocês são escutados e se vocês entendem que esse serviço é importante na vida de vocês. Então, hoje aqui eu vim apresentar, as famílias também podem estar, vocês são um papel importantíssimo no nosso projeto, principalmente no nosso serviço, principalmente agora, nesse período em que os idosos dependem mais de vocês, então é interessante que vocês vejam, a gente vai ter a foto no link, que vocês leiam e que vocês se coloquem, se vocês estão satisfeitos com o serviço prestado, com esse planejamento daqui para os próximos 6 meses, levando em consideração de que não é uma opção vir fazer atividade aqui, nós estamos num período de distanciamento social e os idosos são eles são a faixa etária de risco, no sentido que eles vão ser os preservados. Então, se essa adaptação, dentro de todo esse contexto, ela traz a segurança, a confiança de um serviço bem prestado, tá? Então a gente vai fazer uma edição no vídeo aqui em cima para colocar o link até o final do dia e a gente conta com vocês num retorno, lembrando sempre que essa construção ela foi feita de forma coletiva e a gente está em constante contato com os idosos para prestar um melhor serviço, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Que vocês tenham um ótimo dia e a gente espera que vocês colaborem aí com a gente nesse terceiro processo, tá bom? Tchau, gente. Um beijo.